A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos em mais uma manhã com propósito para louvar, bendizer e exaltar o nome santo do Senhor e glorificarmos porque Ele nos deu mais um dia de vida, mais esta oportunidade em nome de Jesus. O milagre aconteceu hoje, um milagre de vida, um milagre desta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede. Então já é motivo de nós adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Nós te exaltamos por tudo que Tu és, Senhor. Se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos permitiu, ó Pai. E que nós possamos concluir aquilo que o Senhor tem projetado para nós neste dia de hoje, Pai. Porque para o Senhor não há acaso, Senhor. Não há coincidência, não há talvez, Pai. Para o Senhor ou é ou não é, Senhor. O Senhor é quem prepara. Então que nesta manhã de quarta-feira nós possamos estar, Senhor meu Pai, envolvidos com aquilo que o Senhor meu Pai nos deu nesta manhã. A Tua palavra, a Tua presença, o louvor da adoração, Pai. Para chamar a existência, Senhor Jesus, do Senhor para a nossa vida, Pai. Porque muitas pessoas estão confundindo com estar na presença de Deus com a Tua onipresença, Senhor. O Senhor está em todo lugar, isso é fato. Mas nem todo mundo está na Tua presença, Senhor. Então nós queremos aqui, Senhor Jesus, nesta manhã, profetizar, Senhor meu Pai, o alerta. Profetizar, Senhor meu Pai, o avivamento espiritual, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Muitas pessoas, Senhor, estão olhando e estão crendo assim, não, Deus está em todo lugar, então eu estou na Tua presença. Não, Pai. Estar na Tua presença é diferente, Senhor. O Senhor está em todo lugar, mas nem todo mundo tem contato com o Senhor. Uns têm contato de ouvir falar, uns só conhecem pelo nome, mas estar na Tua presença é bem mais do que isso. Então, nesta manhã, nos permita, Senhor, ouvir a Tua voz. Nesta manhã, nos permita, Senhor, meu Pai, ouvir a Tua palavra. Nesta manhã, nos permita, Senhor, expressar, meu Pai, entoar um culto de adoração e louvor a Ti. E que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Senhor, eu já Te louvo pela vida dos nossos irmãos, Pai. Senhor Jesus, para que aqueles que já estão aqui, o Senhor alcance. Aqueles que vão entrar, meu Pai, em nome de Jesus, direciona ele, direciona ela. E aqueles que virão depois, meu Pai. Mas que todos sejam alcançados na proporção daquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, ó Pai. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Luana, a nossa irmã Valquíria, missionária Alice, que já está online, já está conosco aí nesta live. Missionária Valéria já vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Louvor da harpa cristã 96. Aleluia. Amém. Amém. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz,
formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus. Temos claridade em nosso coração, e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. 459, 459 da harpa cristã, as firmes promessas. Aleluia. Amém? De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta, se a febre arde, se extingue a vida, e é a morte te arrebatar. Nas suas promessas terás guaridas, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo
virá levar-nos, ó Rei Jesus. Então ao crente, fiel e corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Eu quero ficar cantando louvor e voltando nele, né? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, tia Neuza. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo é o de número 4, versículo é o de número 35 a seguir. Glórias a Deus. Diz aqui: Jesus apazigua a tempestade. Vamos para a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou-se. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus abençoe, Vanessa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós estamos aqui olhando para a palavra do Senhor e vendo que Jesus, dá uma ordem. Passemos para outra margem, ou para o outro lado. Porque Jesus tinha um propósito do outro lado. A Bíblia diz que ele e os discípulos entram no barco, e havia outros barquinhos com eles, e começam a atravessar para outra margem. E começa a ir sentido aquilo que Jesus ordenara. A Bíblia diz que Jesus vai até a polpa do barco, deita sobre uma almofada e dorme porque ele está cansado. E quando acontece isso, levanta-se um grande temporal de vento, as ondas começam a se agitar, começam as ondas bater no barco, entrar água no barco, e eles começam a ficar com medo.
Jesus está dormindo porque Jesus está, primeiro, cansado, e segundo, Jesus está em paz porque ele confia no Pai. Jesus, ele sabe aonde ele vai e aonde ele vai chegar. Jesus agora está cansado, olhando, dormindo, melhor dizendo. E os discípulos estão olhando a situação. E eles começam a chamar a Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E no versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmãos, nós vamos tratar um pouco aqui, porque o tempo ele passa rápido, sobre fé. E mediante a fé, nós não podemos ter dúvidas, e o medo é a fé inversa. Eu quero já chamar a tua atenção aqui dizendo que os discípulos, até mesmo Jesus faz uma pergunta, né? Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Mas antes dele fazer essa pergunta, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A primeira coisa que nós temos que entender, se nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, obedecendo aquilo que Jesus está nos ordenando, é Ele que está mandando, então nós vamos chegar. O primeiro ponto é esse. Se Ele mandou e nós estamos obedecendo o que Ele mandou, fazendo conforme a tua vontade, nós vamos chegar, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que nós estamos com alguém que é soberano sobre todas as coisas, é Jesus. Nós temos que entender que o haja de Deus na criação é o verbo vivo, Jesus. O verbo vivo que se fez carne. Então a palavra não só está com Jesus, a palavra é Jesus. Tá? Porque quando a palavra está com alguém, ela pode ser tirada, mas a palavra é Jesus. Então ninguém tira a palavra de Jesus. Ninguém consegue arrancar aquilo que Jesus falou. Então nós só temos que acreditar e ter fé. O segundo ponto é esse. O terceiro ponto, conhecer aquele que nos vocacionou, aquele que nos chamou. Porque às vezes nós até temos uma fé, mas uma fé abalável. Na primeira circunstância, na primeira situação, nós queremos voltar para trás. Deus abençoe Helene Cristina, minha prima, Helene Cristina. Deus abençoe Renata, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então o propósito é nós entendermos que a nossa fé ela tem que ser inabalável. Ela não pode mudar conforme a situação e a dificuldade. Porque, irmãos, a tempestade ela vai vir. Muitas das vezes nós estamos num processo, num ciclo de luta. Acaba uma luta, entra outra luta e nós vamos guerreando. E se nós não estivermos revestidos com a armadura de Efésios 6, nós vamos sucumbir. Nós vamos parar no meio do caminho. Porque nós achamos que às vezes a luta é só conosco. Nós achamos que para nós é mais difícil. Nós achamos que nós fomos abandonados, que Jesus nos esqueceu. Ei, Jesus deu uma palavra. E Jesus está em paz e cansado, ele quer descansar. Porque Jesus está dizendo, não está dizendo, talvez nós chegamos na outra banda. Não. Vamos lutar para chegar do outro lado. Jesus disse não foi isso que Jesus disse. Ele disse, passemos, ou seja, vamos chegar. Vamos chegar. Vamos alcançar a outra margem. Sabe por que nós estamos ficando no meio do caminho? Porque nós temos deixado o medo nos roubar. Nós temos deixado a timidez nos roubar. Nós temos deixado a inconstância tomar conta da nossa vida. Qualquer coisa nos leva para longe de Jesus. Isso é uma fé abalável.
E Jesus nos dá uma fé inabalável, uma fé constante, uma fé de perseverança. Porque 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de temor e sim de ousadia, irmãos. Não é espírito de temor e sim de ousadia. Nós temos que entender o que é a fé na nossa vida. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu estou ouvindo a voz de Jesus, mas no meio do caminho eu fico desesperado, eu não confio. E eu vou dizer para você a revelação por nós não confiarmos muitas das vezes. É porque achamos que conhecemos e não conhecemos. Pastor, que negócio é esse? Nós confiamos até um ponto, porque nós não conhecemos verdadeiramente aquele que nos chamou. Nós não conhecemos verdadeiramente aquele que nos vocacionou, irmãos. E por muitas vezes nós erramos e dizemos, quando Jesus está no barco, não acontece nada. Não é só quando Jesus está no barco. É quando Jesus libera uma palavra. Sabe por quê? A palavra foi para aqueles que estavam no barco. Mas os outros que Jesus não estava no barco, os outros barquinhos também receberam o livramento da tempestade. Também receberam a bonança. Então nós temos que parar de limitar Jesus. Nós queremos receber, mas nós nem conhecemos aquele que nos chamou verdadeiramente. Nós não temos um particular, nós não confiamos na palavra. Isso é falta de fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor. Tá? Em Apocalipse vai dizer, 21, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Começa com os tímidos. E essa timidez fala de medo, fala de inconstância, fala de coisas que não permanecem, irmãos. Tá? Melhor dizendo, fala de coisas que vão ficar no meio do caminho. Fala de coisas que não vão chegar. Ô, pastor, nós temos que ter a condição de tomar posse. Nós temos que ter a condição de estar diante da palavra do Senhor. Mas sabe o que acontece? Nós estamos vivendo o tempo que nós estamos confundindo a revelação que Deus nos deu. Nós estamos buscando em Deus o que vai ser no nosso futuro, se a porta vai abrir, se o relacionamento vai estar tudo certo, se a conta bancária vai mudar o saldo de negativo para positivo, se aquela cura que nós precisamos vai ser instantânea. E nós estamos esquecendo que o foco é chegar do outro lado. E o outro lado que eu estou falando não é do outro lado só da margem. Eu estou falando do céu. Porque a Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos. E não é qualquer tempestade que pode parar a igreja de Cristo. Nós já estamos em formação de igreja aqui, tá? Onde estiver 2 ou 3 reunidos. Tá? Em 2 ou 3 já começa o culto. No nome de Jesus, ele está no meio. Então nós temos que entender que não é só saber quem é conhecer, irmãos. E conhecer fala de intimidade, né? Conhecer fala de algo a mais, né? Porque às vezes alguém me pergunta, ô pastor, o senhor conhece fulano? Eu falo, não conheço, eu sei quem é. Mas eu nunca conversei com ele, nunca conversei com ela, eu não tenho intimidade. E essa intimidade que Jesus espera que nós busquemos nele. É uma intimidade muito além do que pensamos. Não é alguém que senta ou entra num barco com uma tripulação desconhecida.
Jesus está ensinando os discípulos, no meio da tempestade, a confiar. Porque aquele diz assim, versículo 40, vamos lá. Vamos começar a ministrar a palavra do Senhor. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele está dizendo, por que está com medo? Por que não atingiram a fé que eu estou ensinando há tanto tempo para você? Por que não entenderam o propósito da fé? Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. E sem fé é impossível, irmãos, agradar a Deus. E a Bíblia vai nos dizendo que a fé sem obras é morta e as obras sem fé também. Então a fé tem que estar muito mais ligada em nós do que nós pensamos. Às vezes nós temos fé para aquilo que nos apraz, mas no momento da luta, da perseverança, da constância, nós estamos desistindo. Deus abençoe, Jair. Não sei se é o Jair, se é a Raquel. Deus abençoe em nome de Jesus. A fé é muito mais do que nós estarmos um dia nesse propósito. A fé tem que ser permanente, constante. A fé nós temos que alcançar o objetivo daquilo que Deus quer para nós. E eu quero dizer algo para você, assim como para mim. Nem sempre a nossa fé vai alcançar aquilo que queremos, tá? Nem sempre. Mas vai alcançar o melhor de Deus para a nossa vida. Jesus está tirando o medo dos discípulos, irmãos. Porque Jesus liberou uma palavra. E nós dizemos, eu confio na palavra de Jesus, mas no meio da situação nós queremos voltar para trás e duvidar. Sabe, no momento da crise existencial que todo mundo tem, eu tenho, você tem, o pastor tem, o bispo tem, o ímpio tem, o cristão tem, é crise existencial. Ela vem na nossa vida, mas nós temos que permanecer crendo em Jesus. Quando vim querendo nos tirar o foco, fala, não, eu tenho uma palavra. O Senhor me deu uma palavra, o propósito está de pé. Porque aquele que me deu e fez o propósito na minha vida e me fez a promessa, ele vive e reina para todo sempre. O mar fala que já não está na nossa mão. A direção não é nossa. A terra, às vezes, nós estamos pisando e nós queremos trilhar o nosso caminho. Mas o mar não. Você já percebeu que o barco está no mar, ele tem um motor potente que seja. Mas se soprar um vento, o barco, a navegação vai para onde o vento soprar? Você já percebeu que não está nada no nosso controle, no nosso poderio? E é aí que vem o momento de nós pensarmos em desistir. Quando sai daquilo que nós trilhamos, quando sai daquilo que pensamos que ia acontecer. Mas o foco, lembre-se, o foco é chegar do outro lado. Jesus está dizendo, por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Em Mateus 8, 26, ele diz, por que temeis, homem de pequena fé? Na mesma parábola. Em Lucas 8, 25, disse-lhes, onde está a vossa fé? Então Jesus está firmando a fé. E a fé fala de confiança. A fé fala de perseverança. A fé fala de permanecer. Pastor, mas está dando tudo errado. Não é o que está acontecendo, é onde nós estamos. Nós estamos firmados na terra ou estamos firmados no céu? Nós queremos criar linhas e barreiras e dizer, Deus vai operar só aqui, ó. E se for Deus, Deus vai fazer assim. E se for Deus, Deus vai fazer assado. E se for Deus, vai movimentar para lá. Nós queremos ter maneiras de movimentar a Deus. Mas escute algo. Não é Deus, não é nós que movimentamos a Deus. Nós até acessamos o reino espiritual e fazemos ele trabalhar pela nossa fé. Mas é Deus que nos movimenta. É Deus que faz conforme o teu querer e a tua vontade. O desespero está nos roubando, irmãos. O medo está nos roubando. Porque com medo vem a dúvida, vem a inconstância,
vem a tristeza, vem a frieza espiritual, porque não consegue se agarrar na palavra de Jesus, porque não conhece quem é Jesus. Até está na igreja, até se denomina cristão muitas das vezes, mas não conhece Jesus. Essa madrugada o Senhor começou a falar comigo nessa palavra, que nós estamos sendo açoitados pela tempestade porque nós não conhecemos quem é o nosso Senhor. E nós temos que viver em fé, irmãos. Em fé. O apóstolo Paulo diz, encerrei a carreira e guardei a fé. Encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele estava em fé. De glória em glória. Ele sabia estar no muito, ele sabia estar no pouco. Ele passou por prisões, apedrejamento, açoites. Mas a fé dele permaneceu. Por isso que o apóstolo Paulo é uma das referências na Bíblia Sagrada de fé, de perseverança e obra missionária. O Senhor quer que com a nossa fé, nós não só deixemos um legado, mas levamos também o legado de Cristo a toda criatura, irmãos. Como eu posso dizer que eu creio, mas na primeira dificuldade eu estou retrocedendo? Eu sou inconstante na presença de Deus. Como que aqueles que estão à minha volta vai crer que Deus pode fazer tudo isso se eu não estou dando esse testemunho? Ah, pastor, o senhor está falando porque o senhor está vivendo um nível diferente. O senhor não passa a prova que eu passo. Eu não passo a prova que você passa e você não passa a prova que eu passo. Tem situações, irmãos, que nós não precisamos falar para os outros, não. Mas nós vamos passar e glorificando o nome santo do Senhor. Nós estamos muito equivocados. Muito. Sabe por quê? Nós estamos apegados em cultos que nós achamos que vai ser no instalar de dedo a situação vai mudar. Porque é o culto forte, é o culto poderoso. Irmãos, o culto quem leva, quem faz o culto é nós. E o culto é para Deus. Tá? E às vezes nós não estamos permanecendo na palavra que Jesus liberou. Porque quem liberou a palavra? Passemos para outra margem, ou para outra banda, ou para o outro lado, foi Jesus. Aí vai dar da interpretação da sua Bíblia. Mas quem liberou a palavra foi Jesus. E se a fé, Romanos 10:17, vem pelo ouvir da palavra de Deus, se eu estou com medo é porque eu não estou ouvindo. Se eu estou com medo é porque eu não estou absorvendo a palavra de Deus. Se eu estou com medo é porque eu não estou confiando na palavra, que é santa, viva e eficaz. Quer viver o impossível? Creia no impossível. Quer viver milagre? Creia no milagre. Quer viver restauração? Creia na restauração. Mas a palavra já foi liberada, a palavra já foi aberta, o Novo Testamento já foi desatado para mim e para você, e é nossa herança. Nossa herança. Nós estamos abrindo mão da primogenitura, da herança que Deus nos deu como filhos, por causa da situação. E nós falamos assim, mas fulano não muda, Beltrano não muda. Irmãos, é para nós mudarmos. Nós estamos esperando mudança e vendo a falta de mudança em pessoas, em situações que é para mim e para você mudar. Porque quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, pode vir o dia mau, pode a tempestade se levantar, nós vamos permanecer fiéis. A Bíblia diz que aquele que está enfrentando uma dificuldade, uma luta, vai orar. Mas aquele que está alegre, cante louvores ao Senhor. Então, as duas coisas nos levam aos pés de Jesus. Não é para afastar, nós estamos querendo voltar para trás, porque os discípulos estão dizendo, Mestre, Senhor, não te importa que pereçamos? Ei, irmão, você acha que Jesus ia perder tempo, ia vocacionar, ia chamar os 12 discípulos para fazer eles morrer no mar? Se fosse para isso, Jesus ia falar, já vai morrer mesmo, é tudo pescador. Vai lá um dia, vai bater, vai virar o barco. Ei, Jesus nos chamou para um grande propósito.
Mas para esse propósito acontecer, nós temos que ter duas coisas envolvidas. Eu amo esse casamento. A Bíblia diz que Jesus mesmo disse, ó, se vós estiverdes em mim, na pessoa de Jesus, ligado em Jesus, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e será feito. Ou tudo que pedires vos será feito. Depende da tradução. Mas você entendeu que se nós estamos em Cristo e a palavra de Jesus, de Cristo Jesus está em nós, nós temos autoridade de pedir e ser concedido. Pastor, mas era no tempo de... O tempo de Jesus continua, irmãos. Sai desse negócio aí. Sai dessa confusão de mente aí, desse mal que quer te assolar. Não só é o tempo de Jesus, como é o tempo da graça, do favor imerecido e a dispensação do amor do Espírito Santo, irmãos. Então nós temos que entender que o outro Consolador já está na terra. Ele não vai descer igual em Atos 2 mais. Ele já permanece na terra. Intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Mas o momento e o propósito é conhecer Jesus. O versículo 41 que nos chama a atenção nesta manhã. E sentiram um grande temor. E dizia uns aos outros. Eles começaram a falar uns aos outros. Quem é este? Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles ainda não conheciam Jesus naquilo que Jesus veio para fazer. Por isso que Jesus estava dizendo que a fé tinha que ser ligada, irmãos. Que a fé tinha que ser moldada, não uma fé abalável. A fé abalável todo mundo tem. Eu estou acreditando num dia e no outro eu não estou mais. Eu estou esperando num dia e no outro eu não estou mais. Eu estou vendo num dia pelos olhos da fé, mas no outro eu não estou mais. É uma fé abalável. Mas o Senhor quer que nós sejamos restaurados numa fé inabalável. Porque a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, passa terras e céu, né? Ou céus e terra. Mas a palavra do Senhor, ela permanece. Então é a palavra que vai permanecer. Se Deus falou, nós estamos obedecendo, o milagre acontece. O impossível acontece, a porta se abre. Porque em Apocalipse 3 vai dizer, aquele que guardou, né? Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da tentação que há de sobrevir, que há de vir sobre o mundo, ou sobre a terra. Então tem que guardar a palavra que é o acesso para todas as coisas. A palavra é o acesso para a liberação das bênçãos. A palavra é o acesso para a liberação da cura. A palavra é o acesso para a restauração. A palavra é o acesso para a porta aberta de emprego. A palavra é o acesso para a restauração da família. A palavra é o acesso para a libertação dos vícios. A palavra é o acesso para que o ministério venha fluir. A palavra é o acesso para que os dons venham se manifestar. A palavra é o acesso para que o Espírito Santo tenha total liberdade sobre a igreja e sobre o povo dele, irmãos. Nós estamos limitando Jesus por causa da situação que nós estamos vivendo. E o será vem na frente, mas se fosse Deus mesmo, tinha sido diferente. Será que Deus falou isso? Será que Deus operou assim mesmo? Será que é de Deus? Examina na luz da palavra. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 105. Lâmpadas para o meu pé e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Nós estamos equivocados buscando outras coisas, irmãos. Nós estamos acessando meios que não é para ser acessado. Se Deus quiser, então Deus vai ter que fazer assim, não. Se nós quisermos viver o que Deus tem para nós, é nós que vamos ter que entrar na posição.
É nós que vamos ter que sacudir a poeira. Sair desse lugar de meninice, desse lugar de falta de maturidade, porque já é para nós amadurecermos, nós já estamos tempo ouvindo a palavra do Senhor. Nós queremos manipular o jogo enquanto nós não temos poder nenhum sobre o propósito de Deus. É nós que temos que viver o propósito, mas quem tem o poder é Deus, irmãos. E Ele nos concede autoridade pela sua palavra. Todos os dias, não é um dia só não. Todos os dias o diabo está batendo. Todos os dias. Todos os dias o diabo está batendo, querendo que eu desista. Todos os dias. Me falando que nada vai frutificar, que agora vai ser difícil, que as coisas vão piorar. Todos os dias, não é um dia só não. E aí nós vamos para a oração. Aí Deus nos reveste dizendo que Ele está conosco, que Ele está abrindo o caminho, que é só permanecer. Mas não está nos ausentando de passar por lutas. Não está nos ausentando de passar por provações. Não está nos ausentando de batalhas ferrenhas, de guerras. Nós só temos que pedir para o Senhor nos dar estratégia para vencer essa guerra. Muitas das vezes eu perdi algumas guerras, porque no momento de me calar eu ficava falando. E no momento de falar eu ficava calado. No momento de orar eu estava louvando. E no momento de louvar eu estava orando. Por isso que Deus, quando Moisés, entenda só para nós voltarmos aqui e concluir a palavra, mas tem a ver. Por isso que quando o povo sai do Egito, está em Pirairote, que significa beco sem saída, Moisés vai orar a Deus. E Deus fala para Moisés, Moisés, ordene ao povo que marche. Não é momento de oração, é momento de marchar. Eles estão atravessando, então não é momento de orar, é momento de atravessar. Pega aí o cajado que está na tua mão e toca no mar. As águas, se abriram. Sabe por quê? Porque obedeceu à vontade do Senhor. Às vezes é momento de marchar, de ir para a guerra, nós estamos querendo orar. Nós estamos lamentando, Senhor, é maior que nós, o grupo é maior, maior é o que está conosco, o propósito que Deus nos chamou. Nós só temos que entender que o mundo espiritual, ele é real. E nós temos que fechar todas as brechas. Todas as brechas. Não é meia dúzia de brecha não, irmão. Nós temos que fechar todas as brechas, todas as portas de acesso. A tempestade estava acontecendo, até Jesus repreendeu o mar, repreendeu o vento, porque era para os discípulos fazer isso. Ou confiar em Jesus, porque mesmo com a tempestade ia chegar do outro lado. Porque Jesus não disse, a tempestade vai acontecer algo e nós vamos sucumbir no meio do caminho. Em tal ponto do caminho, não, irmãos. Vem, mas vai ter que cair por terra, vai ter que obedecer. Se Deus é o Criador de todas as coisas, do mar e da terra seca, a criação está na mão dele, porque foi ele que criou. Você acha que Deus vai nos deixar sucumbir, perecer no meio da situação, se nós obedecermos a tua palavra? O salmista Davi, diz, escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Quer um livro de autoajuda que vai te ajudar em todos os aspectos da tua vida? Bíblia Sagrada. E você não vai ter que pagar nada para ser ajudado por ela, porque o preço já foi pago, é só obedecer. Não tem que pagar ingresso, é só obedecer. Quer algo que vai moldar o teu caminho, o meu caminho, o nosso caráter cristão? Bíblia Sagrada. Não quer ser enganado? Bíblia Sagrada. Quer saber o que está proposto para a igreja? Para aqueles que confiarem em Cristo? Bíblia Sagrada. Nós estamos, irmãos, perdendo batalhas, porque nós não conhecemos o Jesus que nós servimos. Nós conhecemos num nível raso. Mas como está em Ezequiel 47, nós temos que ir para as águas profundas. E quando o anjo vem com um cordel de medir,
Mede 1000 côvados, que significa 500 metros, e chama. Quem tem que entrar é quem quer ir para as águas profundas. Nós queremos ficar no raso e queremos ver o sobrenatural de Deus. Nós estamos no raso e queremos ter uma confiança de atravessar nada, não tem jeito, irmãos. E o Senhor está dizendo, ó, vem para o lugar de intimidade para me conhecer. Vamos lá. E sentiram um grande temor e dizia uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quer saber quem é este? O que está registrado em Marcos 10, 46, que vai falar do cego Bartimeu. Bartimeu conheceu Jesus sem ver com os olhos humanos. Ele, pelos seus ouvidos, ele ouviu da promessa. A fé foi despertada em Bartimeu. E ele clamava para o milagre dele acontecer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mesmo clamor aconteceu com a mulher cananeia, clamando para a tua filha. Ela dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles conheciam a promessa messiânica. É o Jesus que se apresenta à mulher samaritana, dizendo que o poço poderia se secar. Mas se ele desse a água que jorrava dele, fontes de água viva fluiria. É esse Jesus. Jesus se apresenta, irmãos, em todos os momentos da nossa vida. Não há tempestade que derrote Jesus. Ele venceu foi a morte. E todas as vezes na Bíblia Sagrada que a morte teve um encontro com Jesus, a vida reinou, a vida venceu. Jesus é o mesmo Jesus que os discípulos, depois de uma grande pregação, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, os discípulos estão dizendo, ó, despede eles para que vão para as vilas e compra algo de comer. Jesus disse, não tendes nada aí? Alguém se levanta com 5 pães e 2 peixes, ele levanta para cima, glorifica o Senhor, dá graças a Deus e é multiplicado. Além de todo mundo se fartar, se alimentar, sobra 12 cestos cheios de pão. Nós estamos deixando de conhecer Jesus por causa da dificuldade da situação, daquilo que o mundo está ditando para nós vivermos. Daquilo que o mundo está dizendo para nós que somos. Não, irmão, é o que Jesus disse. Mas como eu adquiro isso, pastor? Pela palavra, pela oração, pela obediência, pelo jejum, porque o jejum quebra a carne. O jejum, ele quebra a carne, ele nos faz a carne ser obediente ao Espírito. A oração cria intimidade, mas a obediência, ela nos dá autoridade, irmãos. A obediência, ela nos dá autoridade. O jejum faz a carne ser sujeita. A oração nos dá intimidade com Deus, nos dá intimidade com Jesus. Mas a obediência nos dá autoridade. E se eles estivessem ligados nesse nível de fé que Jesus estava ensinando, poderia ser Pedro, poderia ser João, poderia ser Tiago, poderia ser qualquer um dos 12 discípulos, a levantar a mão e dizer para o mar se aquietar. A repreender o vento, porque é a mesma autoridade que Deus nos deu, irmão. Nós às vezes estamos esperando homens, porque eles parecem ser mais usados que nós, mas não. É porque eles obedecem, eles entenderam aquilo que Deus falou para eles. Não é porque eles estão na mídia que a espiritualidade deles são maior do que a nossa. Eu sou pastor, muitas pessoas pedem oração e eu oro. Não tenho problema com isso. Mas a minha felicidade é quando eles entendem que a autoridade está sobre a mão deles. E eles repreendem o mal, e o mal tem que ir embora, em nome de Jesus. Eles profetizam a porta aberta, a porta se abre. Deus abençoe, Júlio, em nome de Jesus. Deus abençoe, Cristiane. E todos os irmãos que têm entrado aí, eu não consegui falar o nome, tá bom? Ei, o propósito é confiar em Deus. Se nós pararmos e acharmos que já está bom,
nós nunca vamos chegar naquilo que Deus tem para nos revelar. E às vezes nós falamos, mas por que aquela pessoa é tão usada? Porque ela entendeu os propósitos, e os propósitos são simples. Aquilo que Deus pede para a humanidade fazer é simples, irmãos. E nós queremos fazer o difícil. Deus abençoe, irmã Isaura. Seja bem-vinda em nome de Jesus. O propósito é confiar, esperar, perseverar. Até quando nós vamos ficar, irmãos, na mesma situação, na mesma condição? Um dia eu estou de pé, no outro dia eu estou caindo. Um dia eu estou confiando, no outro dia eu estou deixando de confiar. Um dia eu estou crendo, no outro dia eu estou dizendo que o fulano, a Beltrana, a irmã, o irmão não é homem, não é mulher de Deus. O propósito é com Cristo. Eu quero dizer algo para você. Não fique esperando algo acontecer. Seja você o provocador do milagre. Seja você o provocador da bênção. Seja você aquele que é administrado pela palavra e pela presença do Senhor. Que é ministrado pela palavra todos os dias. Nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. E até quando nós vamos ficar nessa situação? Pastor, mas não tem mais, não tem menos mais. É nós que temos que estar presentes naquilo que Deus confiou. É nós, é eu que tenho que acreditar. Ah, mas fulano não vai. Se ele não vai, dá licença. Né? Não tem aquele louvor, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça eu ir. Você não quer ir, é escolha, mas eu tenho que chegar, porque eu estou caminhando para a nova Jerusalém. Eu estou caminhando para a terra de promessa, para o propósito de Deus. A tempestade, por maior que seja, ela não pode nos parar. Por maior que seja, ela não pode nos parar. Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. Você entendeu que o que vale a aliança, ela tem muito poder? Você entendeu que a aliança, ela é bem mais do que pensamos? Que a aliança não é qualquer coisa. É uma aliança. Aliança. Sempre que eu vou ministrar um casamento, eu falo da aliança. Ela tem início, mas não tem fim. Ela tem início, mas não tem fim. Quem projeta a aliança faz ela tão bem que ainda que precise ter uma solda, quem está olhando não vê. Quem está olhando não vê. Ela inicia, mas não tem fim. E é essa aliança que Jesus quer nos dar. E é essa aliança que Jesus quer que nós coloquemos em nossa vida e perpetuamos até que Ele venha buscar a tua igreja. Tá difícil? Persevera. Tá difícil? Confia. Vai para a palavra do Senhor. Para tudo que nós passamos, para todos os momentos. Para todos os momentos temos palavra, irmãos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque esses dias, mais uma vez, o diabo quis que eu parasse. E ele colocou todas as situações que eu tenho vivido. Todas. Âmbito espiritual, âmbito físico, todas. E ele disse para mim, agora é o fim. Ô pastor, você ouve o diabo falar? Claro. Porque o diabo fala mais do que Deus. E se nós não tivermos percepção espiritual, nós vamos ouvir o diabo achando que é Deus. Por isso que nós temos que ter o nosso ouvido sensível para ouvir a Deus. Porque Deus, Ele só vai falar conosco se nós lermos a palavra. Eu quero ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus em todos os aspectos. Mas o diabo, ele quer falar, ele quer destruir. O plano dele é matar, roubar e destruir. Não tem outro plano. Porque ele perdeu e ele quer também que nós perdemos. Deus abençoe, Tamir. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então ele quer nos intimidar, né?
Ele quer nos intimidar, igual a irmã Tamires falou aqui. A intimidação do problema, ó, vem soprando vento. E sabe o que acontece? Quando o vento bate no nosso peito, ele é contrário. E ele faz nós irmos para trás. Mas nós temos que continuar caminhando. E é por isso que a palavra do Senhor, ela nos restaura. Então não deixe a timidez, que também é o medo, é a insegurança e a inconstância roubar aquilo que Jesus tem para nós. Quando o diabo ele apresentou tudo aquilo, e realmente era difícil, eu falei, Senhor, eu preciso orar. Eu preciso orar, senão eu não vou aguentar. Eu vou orar. E fui para a oração. Na oração, desci ali, eu não tinha palavras para começar a orar. E não foi muito tempo não, foi essa semana. Não tinha palavras para começar a orar. Mas quando eu comecei a orar, o Espírito Santo foi se revelando. A palavra foi vindo. O Senhor foi colocando palavra em minha boca. E na hora que eu saí da oração, irmãos, eu saí fortalecido, dizendo, não, eu tenho que confiar. Fé e perseverança é bem mais do que nós pensamos. Não é se está dando tudo certo. Não é se estão batendo na nossa costa, o nosso ministério está fluindo, todo mundo está querendo ficar perto de nós. Não. É nos dias maus também. É quando tudo fugiu do nosso controle, que na verdade nunca teve no nosso controle. É Deus que administra, o dono de tudo é Ele. O gestor de tudo é Ele. É Deus que gere a nossa vida. É Deus que gere o plano terreno. Tem gente que diz, o mundo é do maligno. E não entenda, não interprete a palavra do Senhor errado. O mundo jaz no maligno, mas é tudo de Deus. É tudo de Deus. Jaz no maligno por causa do sistema, do pecado, do ódio, do rancor, das coisas que tem aí, da luxúria, de tudo que é obra da carne. Jaz no maligno. Mas o Criador de tudo é Deus. É Deus, irmãos. Vai haver muitas coisas. Vai acontecer muitas coisas. Mas a nossa fé tem que estar inabalável. Pastor, falando assim parece que é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas também não é impossível. Se nós obedecermos e estivermos aonde Deus quer, nós vamos receber de Deus o propósito. O melhor de Deus para a nossa vida. Nós temos que tomar cuidado. Observar. Nós temos que continuar observando a palavra do Senhor. Nós temos que continuar crendo na palavra do Senhor. Nós temos que continuar esperando fiéis no Senhor. Nós temos que estar confiando todos os dias. Eu igual falei para os irmãos, Apocalipse 21, 8, diz assim, vamos lá. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então nós temos que entender que os tímidos, que é medrosos, né? Jesus foi sempre exortando homens de pequena fé, né? Por que sois tímidos? Porque estão intimidados com a situação, porque tem medo. Então tome cuidado, irmãos. Tome cuidado porque nós podemos perder a salvação, porque nós não conhecemos verdadeiramente Jesus. Fala com Jesus aí em oração, fala, Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Porque não é gostoso você ouvir alguém contar um testemunho que nunca você ouviu? Fala, rapaz, essa pessoa está num nível de fé diferente, ela contou um testemunho que... Mas Jesus quer fazer isso com você, quer fazer isso comigo? Eu conto, digo sempre isso aqui. Eu gosto de contar testemunho dos outros. Tem testemunhos que eu carrego comigo desde quando eu me converti. Mas o maravilhoso mesmo é contar o testemunho que aconteceu na minha vida. Né? Aquilo que para os outros pode parecer mentira, mas eu sei que aquilo eu vivi de verdade. Aquilo que para os outros fala assim, não, é fora do comum. Mas eu sei que eu vivi aquilo na veracidade que é na palavra de Jesus, e Jesus cumpriu com toda a autoridade na minha vida. Está na hora de nós esquecermos
que a tempestade. Está na hora de nós esquecermos do movimento do mar. Porque se nós ficarmos lembrando só do movimento do mar e da tempestade, aí nós vamos esquecer da palavra que foi liberada por Jesus. Não é o que vai nos sobrevir, é a palavra que foi liberada. Entenda? Não é o que está a sobrevir, é a palavra que foi liberada. E eu sei que quando eu prego assim, dificilmente eu vou viver outra coisa. Eu vou viver o que a palavra está dizendo. E não é num amanhã longe, não. É por essa semana, semana que vem. Já acontece rápido. Mas o Senhor está nos alertando. Lembre da palavra do Senhor. Sabe por que muitos caíram no meio da caminhada? Porque se esqueceram da palavra do Senhor. E deixaram o orgulho tomar posse. Quando Deus deu o livramento, quando estendeu a mão, o diabo caiu por terra. Quando orou, o milagre aconteceu. Esqueceram da palavra que foi liberada. E aí se seguraram só no dom. E o dono de tudo isso é Jesus, irmãos. Nós não fazemos nada sozinhos. Está na hora de nós deixarmos o orgulho embora. Quebrar ele e jogar ele fora. E se revestir da humildade que há na palavra de Jesus. Senão o nosso barco nunca vai chegar do outro lado. Vai ficar só balançando assim, ó. Tá vendo o que o pastor está fazendo aí? Na live, assim, ó. É o barco sem direção. Ele está, ó, lançado. Ele está sem direção. Ele está, ó, aonde o vento sopra. O vento, ele pode até querer soprar nosso barco, mas aquele que nos chamou dá ordem ao vento. Dá ordem ao mar. Dá ordem ao grande peixe que pegou e tragou Jonas e levou ele para o recomeço. Fique com esta palavra nesta manhã. Eu quero orar pela tua vida. Se tem alguém nesta manhã que queira aceitar Jesus, reconciliar, pastor, esse é o momento, é o momento. Deixe uma mensagem aí, nós vamos orar por você. Depois você faz a confissão pública na igreja que você vai servir a Deus. Tá? Nós estamos glorificando e bendizendo ao Senhor. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Lembrando que hoje, às 19h30, tem o ponto de pregação, a congregação do Aissocé de Garça, na rua Peroba 101, na casa da nossa irmã Maria Rosa. Estará acontecendo lá o culto da vitória, tá? Na direção do pastor Fábio Amorim, pastor local da Aissocé de Garça. E vai estar pregando, ministrando a palavra do Senhor, missionária Jaqueline, tá? Glória a Deus por isso. Nós também estaremos ministrando hoje na igreja, dando a volta por cima. Rua Fernando Costa, número 53, ali na Araceli, tá? Estaremos numa quarta profética ali. Pastor Tiago é o pastor da igreja. Pastora Jéssica, sua esposa, e todos os obreiros. E eu te convido também a adorar a Deus na congregação que você vai, na igreja que você está indo. E louvar a Deus por todas as coisas. Não fique, irmãos. Não fique disperso. Não fique desapercebido. E receba da palavra do Senhor. E profetiza sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todas as coisas, dizendo: a tempestade não tem poder sobre a minha vida. A tempestade não tem poder sobre a minha casa. A tempestade não pode mudar a direção daquilo que Jesus já deu a direção. Jesus, ó, ele tratou primeiro com o mar e com o vento. Depois ele tratou com os discípulos. Jesus está tratando primeiro com a dificuldade para depois tratar comigo e com você. Mas ele quer que eu e você creia. É no meio da situação que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então tenha essa palavra, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Deise, é sempre bem-vindo em nome de Jesus, viu? A paz do Senhor Jesus a todos, nós vamos orar e eu vou despedir você com a bênção dos apóstolos. Glória a Deus. Nilza Romualdo, glória a Deus. Deus abençoe, viu? Às vezes não aparece para mim aqui. Alguns nomes eu falo porque a missionária Valéria me mostra o celular dela. Não sei se está atrasado aqui, o que está acontecendo, mas depois eu curto lá, respondo algumas perguntas, tá? Sem problema. Mas o importante é que você ouviu a palavra. Deus abençoe a todos, uma excelente quarta. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e eterno Pai, a tua palavra mais uma manhã nos construiu, Senhor.
Mais uma manhã nos deu o direcionamento, Pai. O propósito daquilo que o Senhor tem. Porque as manhãs com propósito têm atingido o propósito do Senhor. Vidas têm sido restauradas, meu Pai. Pessoas têm sido curadas, libertas, meu Pai. Portas têm se aberto, Pai. Têm se abrido, Pai. Senhor, e nós estamos aqui com um propósito nesta manhã para orar, para bendizer e exaltar o teu santo nome. Mas que nós possamos conhecer o Senhor na intimidade. Que nós possamos ter o Senhor como fiel amigo, Senhor. Tem um hino da harpa cristã que diz que Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, Ele só. E se nós tivermos o Senhor como fiel amigo, na intimidade nós vamos saber, Pai, aonde é para nós estarmos, o que é para nós fazermos, como é para nós agirmos, Senhor. Porque o Senhor vai nos alertando, porque nós estamos dando ouvidos para a Tua palavra. Nas 7 cartas, Pai, para a Ásia Menor, quando o Senhor revela a João, no final delas, o Senhor disse para João escrever: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça, Pai, porque a fé movimenta pela palavra, Pai. E de sorte, Romanos 10:17 tem que se cumprir. Que a fé vem pelo ouvir. E se nós não dermos ouvidos à Tua palavra, Pai, se nós não quisermos, meu Pai, prestar atenção, nós vamos perecer, nós vamos sucumbir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas nesta manhã, Pai, eu quero profetizar sobre essa vida, Pai. Audição restaurada, meu Pai, pela Tua palavra. Que o propósito venha se cumprir, passemos para outra banda, passemos para o outro lado, Pai. Que aquilo que o Senhor propôs sobre essa vida, meu Pai, sobre essa família, eles vão chegar, meu Pai, vão sair do ponto de partida, mas vão chegar para onde o Senhor está direcionando ele, está direcionando ela. Pai, nesta manhã eu te glorifico e te exalto, Pai. Creio nos milagres, creio no mover que o Senhor fez, Pai. Grandes coisas o Senhor fez nesta manhã, porque eu vi movimentos, meu Pai, acontecendo, Senhor Jesus. Eu vi calmaria chegando em situações, ó Pai. Eu vi essa tempestade cessando pela palavra do Senhor e a bonança, meu Pai, se fazendo aí. Em nome de Jesus, Ele vai responder coisas grandes e firmes que não sabe. Irmãos, nós temos que clamar, nós temos que buscar o nome santo do Senhor. Nós temos que continuar na fidelidade.
Que o nome do Senhor venha a ser glorificado para todos sempre na nossa vida. Fique com esta palavra, em nome de Jesus, tá? Como eu disse, eu não sei se os irmãos pegaram aí, faz uma semana que o Senhor está dizendo para mim sobre esse versículo de Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos que clamar, irmãos. Além dele responder o clamor, ele vai anunciar coisas que não chegou na nossa mente, não chegou no nosso coração, coisa que nós não sabemos, que não nos foi anunciado, o Senhor vai nos anunciar. Além dele responder o clamor, responder o pedido, ele vai anunciar coisas maiores. Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Você está preparado para viver as coisas grandes e firmes? Você está preparado para viver esse renovo? Se lance, confie no Senhor. Quem tem que sair é o medo, manda o medo embora. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Sempre, sempre, sempre. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que têm se inscrito no canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Tem conteúdo todos os dias. Às vezes você entra na metade da live aqui, na Manhã com Propósito. Mas lá no canal está inteiro. E às vezes você passa e só visualiza, mas se inscreva lá, tá? Nos ajude a propagar o evangelho de paz a toda criatura. E uma quarta de bênção, de vitória sobre a tua vida. Não vou tomar mais o seu tempo. Que seja uma quarta repleta de coisas boas. E de palavra, de busca, de oração, de louvor. Louve a Deus, irmãos. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Tá bom? Saudação de paz do pastor Eduardo Queiroz, da missionária Valéria. Eu vou te despedir com as bênçãos dos apóstolos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais um culto em o nome de Jesus. A paz do Senhor.